Pandemia. Um termo antigo, mas recentemente relembrado. O que são? Quais as causas? Como evitá-las? 2020. O Brasil registrou recorde de mortes em 24 horas. Em menos de 5 meses, o Brasil superou a marca de 100 mil pessoas mortas com a Covid-19. É o período mais letal do país. O Brasil registrou um novo recorde de mortes por coronavírus. Foram 751 óbitos confirmados em 24 horas. Olá a todos, este é o podcast O Debate. Aqui veremos assuntos atuais, disciplinas para vestibulares e complementos para o seu estudo de ensino médio e fundamental. Toda segunda e sexta teremos profissionais acadêmicos formados aqui para sanar as suas dúvidas e ajudar você a passar no Enem e demais concursos. Eu sou Manuela Gomes, estarei sempre acompanhada de Fran Santos. Olá, boa noite. E Gabriel Almeida. Olá, boa noite. Bem, para começar esse projeto, vamos explorar um dos temas que está mantendo a gente em casa, que é a bendita da pandemia. Mas você sabia que antes dessa houveram outras? Neste episódio falaremos sobre varíola, gripe espanhola e coronavírus. Para começar, Franciele vai falar sobre varíola. Para entendermos o que é a varíola, é bom saber o que ela é. Ela é uma doença provocada pelo vírus orpocotovírus varíola e ela é infecto-contagiosa. A varíola ela é considerada uma das doenças mais mortais do mundo todo. É para vocês perceberem o quanto esse vírus é potente. Alguns cientistas dizem que ela surgiu no Egito, já outros dizem que ela surgiu na Índia, na África e até mesmo na Ásia. Mas a real é que ninguém sabe ao certo aonde ela surgiu. Ela chegou aqui no Brasil através da colonização e a doença ela foi se espalhando ao redor do Brasil todo. E o primeiro relato que nós tivemos foi feito por José de Anchieta, que foi em 1561. Só que a primeira epidemia ela só foi registrada em 1563. A vacina dela foi descoberta no século XVIII por Edward Jenner. Ele descobriu a vacina antivariolítica, que é a primeira vacina que se tem registro. Ele fez a experiência num processo... Ele comprovou, na verdade, que ao introduzir uma secreção em alguém com a doença e em outra na pessoa saudável, essa pessoa saudável ela desenvolvia sintomas muito mais brandos e isso tornava ela imune à patologia em si, ou seja, ela ficava muito mais protegida. Jenner ele desenvolveu a vacina a partir de outra doença, que é a cowpox, que é um tipo de varíola que acometiam as vacas. Ele estava lá de boa, até observando o vírus, até ele perceber que as pessoas que ordenhavam as vacas, elas adquiriam imunidade ao vírus, o vírus da varíola humana, e consequentemente, que louco, a palavra vacina, ela em latim, ela significa vaca. Aí é uma coisa assim, bem ligada uma à outra, né? Que ele descobriu a vacina através da vaca. E a palavra vacina, em latim, significa vaca. É uma coisa bem louca. Mas é sempre bom a gente ficar por dentro dos sintomas da varíola, mesmo sabendo que hoje em dia o risco de se contaminarmos com o vírus é muito pouco, porque em todo o mundo faz... Mas, em geral, os sintomas do vírus da varíola são bastante similares ao de uma gripe, que inclui, por exemplo, a febre, a dor de cabeça, o mal-estar, dores musculares. Só que depois disso, o vírus ele se espalha por todo o nosso corpo, pelo meio do sistema linfático, e surgem manchas avermelhadas por toda parte. E a partir dessas manchas, elas evoluem para as pústulas, que são nada mais nada menos que bolhas que se enchem de líquido por todo o nosso corpo, mais parecido com um pus, em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. Agora você imagina, além dessas pústulas surgir por todo o nosso corpo, ainda aparecem em todo o nosso rosto. E muitas dessas pessoas, se elas chegassem a sarar, né, porque a maioria delas morriam, se elas chegassem a se curar, elas ficariam com manchas por todo o corpo depois dessas pústulas. Muitos até ficaram cegos,
Como elas ficaram cegos? Essas pústulas, elas coçavam muito, muito mesmo, doía demais. E quando as pessoas coçavam, as pústulas estouravam, né? Então esse líquido passava para a mão delas e às vezes elas coçavam os olhos. E quando esse líquido entrava em contato com a córnea, automaticamente elas ficavam cegas, elas iam perdendo a visão. Então, ou você morria, ou você ficava com o corpo todo manchado e cego. Então era uma coisa muito louca, bem radical mesmo. Bom, a varíola, ela não tem cura, porém ela tem tratamento. Só que o tratamento dela somente alivia os sintomas da doença. Ela não tem possibilidade nenhuma de matar o vírus ou impedir o aparecimento de pústulas. Então, elas só aliviavam mesmo alguns sintomas, e não eram nem todos, né? Porque as pústulas já apareciam. E a única forma de se conter mesmo a doença era através da vacina. Que a vacina eles só foram capazes de conter através de várias e várias campanhas de vacinação. E isso ainda foi muito, muito difícil, porque aqui no Brasil tiveram um empecilho da revolta das vacinas, que vamos falar isso em outros episódios mais pra frente. E aí acompanha a gente para vocês descobrirem mais. O último caso que a gente se teve registro foi em 1973. Naquela época, o vírus circulou na humanidade por mais de 3.000 anos. Imagina, a gente está em pandemia por causa do coronavírus, não tem um ano. Imagina você ficar vivendo na humanidade com o vírus por mais de 3.000 anos. É tipo você nascer, viveu, morreu, e o vírus ainda continua na humanidade. O vírus matou cerca de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo todo. Então, morreu gente demais, demais, demais. Até descobrir essa vacina, o mundo praticamente viveu em pandemia. Ô, Fran, você falando da varíola, eu até me lembrei do sarampo, que as pessoas... a varíola, ela tá erradicada hoje em dia, mas o sarampo também chegou à mesma conclusão de estar erradicado, mas hoje em dia muitas pessoas não querem vacinar seu filho, e tá aí o sarampo circulando de novo. Você acha que eu tenho particularmente medo de isso acontecer com a varíola. Sim, acredito que ainda existe essa chance ainda, justamente por isso, né, por mães e pais terem medo de vacinar os filhos, né, e isso é um problema muito grande. Dá para acreditar que em um tempo atrás as pessoas podiam morrer por causa de uma doença, e mesmo assim elas não queriam ser vacinadas, elas não queriam se vacinar, né? Aqui no Brasil a gente teve isso, das pessoas correrem, de se mudarem, porque não queriam nunca se vacinar. Sim, sim. Agora que louco. E agora sim, você falou das bolhas, e eu fico imaginando como é que ficava a autoestima dessa pessoa com essas bolhas. Era uma nova catapora, era uma catapora piorada, né, na verdade. Sim, sim, muito, mas muito piorada mesmo. Ok, certo. Muito obrigado, Fran, pela sua fala. Agora nós falaremos sobre a gripe espanhola. Antes da gente iniciar falando em si, a gente precisa lembrar dos antecedentes que decorrem à gripe espanhola. O primeiro antecedente é, de fato, a Primeira Guerra Mundial, aquela guerra travada por trincheiras entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Aliança, os outros blocos formados, e a gente precisa lembrar desse antecedente, certo? Quando a gente está numa situação de uma guerra, o mais importante, uma das coisas mais importantes é se reter certas informações que vão tanto para os seus soldados quanto para a população. Se a população entra em pânico, isso também não é interessante. Assim como se os soldados desistirem, a guerra acaba, certo? Enfim, e para isso, qualquer coisa nova, qualquer vírus novo que surge, é importante de se manter controlado, ok? Então, sabemos disso, que numa guerra é importante se reter o máximo de informações possíveis, certo? Não se sabe ao certo onde surgiu a gripe espanhola, mas se sabe onde foram os primeiros casos, ok? Certo? Mas a gente vai falar sobre isso. A gripe, naturalmente, ela é uma doença causada pelo vírus chamado influenza.
Esse vírus influenza, o que acontece com ele? Vamos pensar nos bichos que podem ter esse vírus. Podem ser as aves, os porcos e os humanos, certo? Então, já ouviram falar de gripe aviária, gripe suína e a gripe comum, a gripe humana que acomete a gente, certo? Certos vírus das aves não são capazes de penetrar no humano, mas sim são capazes de penetrar no porco, certo? Certos vírus da gripe que o humano possui necessariamente não são capazes de penetrar as aves, mas sim os porcos. E o que acontece? Tem uma particularidade na gripe, que quando existem dois coleguinhas, vamos chamar a gripe 1 e a gripe 2, elas estão dentro de uma célula, na mesma célula. Elas têm a capacidade de se combinar e formar um vírus só, uma mortalidade só, certo? E aí se crê que se iniciou este novo vírus da gripe espanhola, o H1N1, o tão famoso H1N1, certo? Então, se sabe então onde os primeiros casos surgiram, mas não se sabe da onde a doença surgiu. Então a gente tem que ter essa diferença entre esses dois polos, ok? Bem, os primeiros casos foram nos Estados Unidos. Em especial eu vou falar sobre o Fort Riley, okay? Que era uma base militar, certo? Uma base militar lá nos Estados Unidos, perto do campo, ok? E assim, a primeira pessoa a se contaminar com a gripe espanhola foi o senhor Albert, que era um militar. Eles não isolaram o Albert como deveriam. Na verdade, eles não sabiam o que era aquilo. O Albert estava doente, sangrando pelo nariz. Vamos deixar ele na enfermaria. Em menos de 2 semanas, 1.100 outros soldados foram infectados e rapidamente isso alastrou a situação. E então, os primeiros casos de gripe espanhola foram registrados em 1818, em março de 1818, certo? Nesta época, os Estados Unidos estavam entrando na Primeira Guerra Mundial. Ele vendeu bastante coisa durante os 4 anos de guerra, e mais ou menos lá no finalzinho resolveu entrar, ok? E aí ele exportou seus soldados. Pense, esses soldados muitas das vezes estavam contaminados com a gripe espanhola, e ia, né, que coisa legal, soldados contaminados com uma nova doença, para o mundo inteiro. Foram para a Europa e da Europa vieram ao Brasil, à América do Sul, ok? Inclusive, os primeiros casos de gripe espanhola no Brasil foram causados por conta de um navio, aquele tipo de navio a passageiro, que passou por Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Todo esse navio passou por essas cidades e foram lá os primeiros casos de gripe espanhola no Brasil. Mas, se a doença surgiu nos Estados Unidos, por que o nome é gripe espanhola? Ok? Eu iniciei falando sobre o controle de informações. Controle de informações. Os países europeus, eles estavam em guerra. Mas a Espanha, em particularidade, estava neutra. Ela não tinha entrado em guerra. Não tinha. Como ela não entrou em guerra, a sua imprensa estava livre para falar do que fosse. Entendeu? E por ela sempre dizer sobre a nova doença, acabou que ela recebeu o nome. Por exemplo, aqui no Brasil, muita gente critica a Rede Globo por falar demais do coronavírus. É como se a gente chamasse o coronavírus de vírus da Globo, porque ela é a que mais fala sobre o coronavírus. A mesma coisa aconteceu com a gripe espanhola. De nada tem a ver com a Espanha, somente porque a imprensa estava ativa naquele país. Inclusive, o presidente Woodrow Wilson, lá dos Estados Unidos, decretou uma censura, entre aspas, uma censura, reter essas informações desta nova doença, porque isso poderia afetar a moral dos militares e causar um pânico desnecessário não, né, na população. E como a população ia se prevenir, sendo que ela não sabe o que está acontecendo? Em particularidade, desse vírus da gripe, que em geral a gripe comum, ela afeta mais crianças e idosos. São geralmente aqueles que estão com um imunológico fraco. Mas a gripe espanhola, ela não teve distinção. Ela preferiu os jovens, aqueles de 15 a 29 anos. Ela adorou essa galera. E os sintomas dela podiam ser sangramento no nariz, na boca, nos olhos e nos ouvidos. Olha que coisa mais terrível. Isso não parece nenhuma gripe, isso aí, normal.
Isso, você tá tendo uma hemorragia dentro da tua cabeça, né? Ok. A gripe espanhola teve 3 ondas. A primeira onda iniciou-se em março de 1818. A segunda onda, a dita mais mortal, iniciou-se em setembro de 1818. E a terceira onda se iniciou em janeiro de 1919. Perdão, faço uma correção aqui. Primeira onda em 1918, segunda onda em setembro de 1918 e a terceira onda em janeiro de 1919. Se você já está reclamando do coronavírus, imagina passar quase 2 anos em casa, certo? E a segunda onda, ela é dita a mais mortal. Pensa o seguinte, a gente tá, né, saindo da primeira onda de coronavírus. Tá? Direitinho sobre coronavírus para você entender. A gente tá saindo da primeira onda de coronavírus, as pessoas estão começando a relaxar, a quarentena, né? O comércio tá abrindo, as coisas estão abrindo, mas não é suficiente, o vírus volta a circular porque a gente ainda não tem uma vacina. Então o vírus vai voltar a circular de novo. Então, olha, só um recadinho anterior. Fique em casa já, porque a situação pode voltar a piorar, ok? Bem, os hospitais eram precários naquela época, não tinham condições para receber tantos doentes. Foi numa onda de mortos muito, muito grande, gente. Os hospitais não estavam prontos para isso. E o tratamento consistia justamente no aliviamento da dor daquele paciente. Que quem tinha a fase mais grave da gripe espanhola, esse sim sofria. E os profissionais de saúde também não estavam preparados. Se você buscar fotos da gripe espanhola, você vai ver enfermeiras. E elas tiveram, sim, um papel extremamente importante. Essas enfermeiras que muitas das vezes não tinham o equipamento adequado. Até porque, para eles saberem quem é que estava causando aquilo, inicialmente eles achavam que era uma bactéria. Demorou-se muito para eles descobrirem que foi a gripe. Que era a gripe que estava causando aquilo, certo? É muito importante a gente saber disso. Quando começou-se aquela pilha de doentes, aquela pilha de pessoas necessitadas, os hospitais não deram conta. Começou-se a abrir o hospital o mais rápido que se podia, mas na velocidade que se abria um hospital, 2 vezes mais gente morriam e não tinha capacidade para aquele tanto de gente, os países quebrando, todo mundo não conseguia. Para vocês terem a noção, a gripe espanhola matou mais que a Primeira Guerra Mundial. Matou mais que uma guerra. A Primeira Guerra Mundial matou lá seus 18 milhões. A gripe espanhola se calcula que matou mais de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas no período de 2 anos. Vocês têm a noção do que é isso? E muitas das vezes ela é considerada a pior pandemia, se a gente for levar em consideração em menor tempo, certo? Ok? A improvisação Além disso, a gente também tem que lembrar de um detalhe. Para aqueles que estavam lá nos hospitais, não se existia antibiótico. Como iria tratar essas pessoas? Como eu falei, de modo a se aliviar a dor daqueles que estavam precisando. Como foram as medidas? As medidas simplesmente se cabiam, as medidas de prevenção se cabiam na mesma coisa que a gente tem hoje. Quarentena, isolamento social, usar máscara. A história está se repetindo e é importante a gente lembrar disso. A máscara foi essencial para salvar milhões de vidas lá na gripe espanhola, certo? Ok? Quarentena, meu filho, essa daí foi a estrela. Mas diferente de você que tem o seu celular, que tem o YouTube, que tem a Netflix, que tem a televisão, as pessoas naquela época tinham livros. E como é que você ia manter aquelas pessoas tanto tempo dentro de casa? Como? Inclusive, teve um episódio na segunda onda de gripe espanhola, que foi lá nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, ok? O chamado desfile de Filadélfia ficou conhecido porque os médicos pediram, né, para que não se fosse realizado o desfile. Mas as autoridades ignoraram. Não, deixa a galera desfilar. Deixa desfilar, vamos deixar desfilar. Consequência, milhares de pessoas foram mortas, mas milhares. Um dos países mais afetados, inclusive pela gripe espanhola, foi a Índia, que teve seus somados 18 milhões de mortos.
Para vocês terem a noção, 25% dos Estados Unidos foi contaminada. E aqui no Brasil, 350 mil pessoas tiveram, né, a gripe espanhola e mais de 35 mil pessoas morreram. O Estado quebrou, não tinha capacidade para receber tanta gente e é isso que a gente precisa saber sobre a gripe espanhola. Ela teve o seu curto espaço de tempo e matou milhares de pessoas. Então, deixa aqui o meu recado. Não deixe que essa história se repita novamente, ok? Muito obrigado a todos. Gabriel, a gente ainda nem tá na segunda onda do Covid-19, né? Como é que vamos agir e como é que vai ser feito isso? Menina, falei, precisa até de uma água. Então, mano, o importante de se saber disso é para que a gente não repita os mesmos erros que tivemos lá na gripe espanhola, porque simples atos de higiene poderiam ter evitado muita coisa, mas muita coisa, tá? Então, para você que vai falar da Covid agora, né? É importante você que tá ouvindo a gente saber disso. Sim, Gabs, imagina se hoje em dia a gente ainda tá na primeira onda do coronavírus. Imagina quanto tempo isso vai durar se o pessoal não respeitar a quarentena, né? Se o pessoal fica saindo, fazendo socialzinha na casa do amigo, né? Inclusive, eu acho bem engraçado, porque a vacina mais rápida a ser feita foi num período de 4 anos. Eu não lembro a nacionalidade do senhor que fez ela, mas ele era conhecido por ser muito rabugento e muito chato. E ele conseguiu desenvolver uma vacina em 4 anos. E eu torço particularmente que a gente consiga, mas até lá, vamos evitar uma segunda onda. Na verdade, no Brasil a gente está sendo a primeira, mas lá na Europa já se há uma segunda onda de coronavírus. Então, a história está se repetindo mais uma vez de uma maneira trágica por estupidez, né? Por estupidez. Ok, agora vamos falar dela, da princesinha que não nos deixa sair de casa, ir pra escola, tá trabalhando, tá indo pras festinhas, rebolar até o chão, né? Coronavírus ou Covid-19. O que é coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Então, quando a gente fala coronavírus, a gente pode estar falando de qualquer um. Existem 7. Então, a gente pode estar falando de qualquer um e não só da Covid-19. Ela recebe esse nome por conta do seu formato, que se assemelha muito a uma coroa. E coroa em inglês é corona. Bem chique, bem inglês, bem americanizada mesmo. Você já pode ter se infectado por algum tipo dessa família e não sabe. Até porque, como eu disse anteriormente, existem 7 tipos e vão dos mais leves até os mais fortes que podem levar a grandes problemas respiratórios e até a morte. No mundo já houveram outras pandemias da família coronavírus. E uma das primeiras que se tem relato é a SARS-CoV, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela cometeu mais de 8 mil pessoas, deixando 800 mortos. Teve seu primeiro caso na China em 2002 e os sintomas são parecidos com uma gripe: febre, dor de cabeça, dor muscular, problema para respirar. Acredita-se que o vetor dessa doença seria o gato de Galha, porque lá na China eles têm essa cultura do mercado livre, né? Então, assim, eles vendem muitos animais exóticos e o gato de Galha é um desses animais. E assim, acredita-se que esse gato foi picado por um morcego que transmitiu assim esse vírus para o gato e aí foi levado para as famílias e para as famílias e para as outras famílias. No ano de 2004, a doença já havia sido erradicada, ou seja, ela foi bem controlada, a SARS-CoV ela foi muito bem controlada. Eles começaram a fazer uma vacina, só que assim, como eles estavam vendo que já estava tudo certinho, estava tudo ficando bonitinho, estava havendo um controle grande, não havia por que fazer uma vacina. Então, assim,
acabou, foi erradicado, acabou, chega, é isso aí. E eles jogaram as pesquisas deles pro ar, né? Acabou, é nóis. Logo em seguida, teve a MERS-CoV, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ela teve seu primeiro aparecimento na Península Arábica no ano de 2012. Ela se espalhou muito rápido em vários países, e a MERS, ela ainda é uma realidade em algumas cidades da península, ou seja, se você for na Península Arábica, cuidado, porque você precisa ter alguns cuidadinhos para não estar pegando MERS-CoV. No ano de 2018, as estatísticas mostravam que já havia mais de 2.200 casos e 790 mortes pelo vírus. A doença é transmitida por camelos, até porque o camelo lá é nossa moto, o camelo é a nossa bicicleta. Vamos falar agora dela, Covid-19. Teve seu primeiro aparecimento em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Um homem de 41 anos deu entrada no hospital com sintomas de gripe e sérios problemas respiratórios. Esses sérios problemas respiratórios era muito parecido com a SARS-CoV, o primeiro vírus que eu comentei aqui. Então, assim, como assim? Voltou esse negócio de novo? É uma versão melhorada? É um SARS-CoV.2? É isso mesmo, é um SARS-CoV.2. E de onde veio esse vírus? Ainda não se sabe. Mas eles já descartaram a hipótese de ser laboratorial. Não é um vírus de laboratório. Eles acreditam que seja da família do morcego, daquele primeiro morcego que teve a SARS-CoV-1. Pode ser que seja da família dele, o SARS-CoV-2, desse morcego. Então, estamos aí ainda... Não sabemos direito. Quais são os sintomas? Como eu já disse, são sintomas de gripe, tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, alteração no paladar, cansaço. Esses são os sintomas. Então, assim, é muito complicado diferenciar de uma gripe, né? De uma gripezinha. Mas a gente sabe que ela vai se agravando. Dependendo da imunidade da pessoa, ela pode se agravar. Como é que age esse vírusinho no nosso corpo? Vamos supor que eu, Manuela, fui no mercado, sem máscara, sem proteção nenhuma, e mexi ali nas coisas, passei a mão no meu nariz, ou então uma moça espirrou, e aí eu fiquei ali e tal, voltei para casa, e depois de alguns dias eu começo a me sentir muito mal. O que está acontecendo comigo? O vírus, ele entra no seu corpo pela corrente sanguínea ou pelo sistema respiratório, e nesse momento o vírus se instala no pulmão, matando todas as células do caminho. E a gente sabe que o nosso corpo é completamente feito por células, são trilhares de células no nosso corpo fazendo tudo acontecer. Então, enquanto o vírus está passando, ele vai matando até se instalar no pulmão, no qual ele continua matando as células ali presentes. E aí, essa multiplicação do vírus acontece de forma extremamente acelerada. Os sintomas podem se apresentar do 2º ao 14º dia. Tem gente que não sente nada, os assintomáticos. É muito raro os assintomáticos assim, mas existem. Pessoas que não sentem nada e nem sabem que tem coronavírus, né? Covid-19, não sabem. A partir do 4º dia, já se pode ser transmitido o vírus. Então, tomem cuidado, se isolem. Se você estiver suspeita, se isole. Vamos falar do mundo agora, o que está acontecendo no mundo, quando chegou essa tal de Covid-19. No mundo, a repercussão do vírus foi enorme, né? Foi muito rápido, se acelerou e a multiplicação do vírus no mundo foi muito rápida. O ápice da Covid-19 foi no mundo foi no dia 17 de junho e houve um aumento de 176.010 casos. No Brasil, no dia 29 de julho, o número de casos era de 69.074 casos, ou seja, o mundo estava eclodindo de Covid-19. No Brasil, aqui no nosso Brasilzão, né, a gente tem um jeito diferente de agir com as coisas, né, de lidar com as coisas. Hoje, há 4.882.231 casos de coronavírus e 145.431 são óbitos, ou seja, 145.431 pessoas morreram já nesse período.
Estamos no segundo lugar no ranking de casos de Covid, só perdendo para os Estados Unidos. Até porque, né, a gente tem aí os Estados Unidos, a gente acha que eles são mais irresponsáveis que a gente. Quais são as consequências do Covid-19 para o Brasil? Na política, a gente teve muitas reviravoltas do Covid-19. A gente tinha como ministro da Saúde o Luiz Henrique Mandetta, só que ele foi demitido do cargo por não concordar com as atitudes do presidente Bolsonaro. Não durou muito tempo, ele saiu, não estava dando certo. Nelson Tate foi colocado logo em seguida. Ele é um médico oncologista que tem seu histórico muito grande, muito bonito. Ele ocupou logo em seguida o cargo de ministro, mas em menos de um mês ele mesmo pediu demissão e saiu. Não estava, então ele saiu, né? Eduardo Pazuello, ele assume como ministro interino, o que é interino, Manuela? Interino ele está em estágio probatório ainda, ele não está contratado realmente, ele está em estágio probatório. E depois de 3 meses e meio, ele foi nomeado efetivo. Ou seja, na política ali há mudanças e mudanças, a gente está sofrendo revoluções ali, né? Quais são as consequências do Covid na economia do Brasil? O PIB pode cair até 7,7%, o dólar está caminhando para os R$6, o pedido de seguro-desemprego aumentou 39% e a produção industrial encolheu 9,1%. O presidente Jair Bolsonaro, ele queria cuidar da economia, mas como vemos aqui, não deu muito certo. Vacinas, vamos falar de coisa boa agora. Vacinas. E aí, Manu, como é que estão as coisas? Primeiro, eu vou explicar para vocês como é feita as vacinas. Existem 3 fases para a aprovação de uma vacina. A primeira é a verificação de segurança. A segunda, se há resposta com o sistema imunológico. E a terceira, se realmente protege contra o Covid. A gente tem em teste milhares de vacinas sendo feitas, são mais de 400 vacinas sendo feitas no mundo. A gente tem como principal, né, a Oxford, da Inglaterra, e ela já está na terceira fase, e ela tem parceria aqui com o Brasil, a parceria com o Fiocruz, então se tudo der certo, dedinho cruzado, a gente vai receber a vacina se a Oxford chegar em primeiro lugar. Temos a da Sinovac também, que é a da China, e ela também está na terceira fase, e tem parceria com o Brasil, com o Butantan. Então, assim, vamos ver o que vai dar, galera. Vai dar tudo certo. Tem a vacina mRNA 1273 dos Estados Unidos, que é só dos Estados Unidos. Eles estão saindo da segunda fase agora, mas tá tudo dando certo por enquanto, galera. Tá tudo dando certo. Vamos falar um pouco agora sobre tratamento. A gente sabe que não existe um tratamento, existem essas vacinas que estão sendo feitas ainda. Então vamos falar sobre altos cuidados que devemos ter, que a gente já cansou de ouvir, mas é importante estar repetindo. É importante fazer a higiene do corpo quando se sai, quando volta para casa. É importante tomar um banho, é importante lavar as mãos sempre, ou se não puder lavar as mãos, passar o álcool, estar usando sempre máscaras. E lembrem-se, se você está sentindo algum sintoma, você deve se isolar, se isole, fique ali num quartinho separado do resto da sua família. Se esses sintomas se agravarem, procure um postinho, que é importante. É isso, galera, tomem cuidado, fiquem em casa, se puder. É isso, muito obrigada. Gente, falando até nessa questão, Manu, eu lembrei que tem a vacina russa, que também alguns estados do Brasil também estão testando essa vacina. Então, vamos pro postinho que vai ser 4 vacinas que a gente toma. Vai, faz a fila, vem uma de cada vez. É exatamente isso. É aquela coisa, se não tiver injeção, faz pó que a gente cheira. Exatamente. Manda líquida que a gente toma de canudinho. De canudinho. Agora eu fiquei pensando. Muito obrigado pelo conselho, Manu. Eu provavelmente não vou para a Península Arábica.
Menino, pode ir, mas toma cuidado. Agora, assim, eu achei bem engraçado quando você falou da questão do Camilo ser a moto. Imagina eu sentar num Camilo. Camilo é mais alto que eu, 2 metros, gente. Exatamente, o camelo aí, ó, gente, tomem cuidado com os camelos. Ah, gente, também tem uma questão da varíola que é importante lembrar e eu esqueci de comentar. Como a gente pode ser contaminada, né, com a varíola? Basta você entrar em contato com as vias respiratórias. Um dos principais fatores é o beijo, que além de você estar em contato com boca, o seu nariz pode até fica, na verdade, muito aproximado do nariz do coleguinha. E através também de talheres, copos, roupas compartilhadas, né? Na verdade, eu acho que serve para as 3 doenças, né? Serve pra Isso, exatamente. Para 6 doenças, na verdade. O melhor, então, é não beijar na boca, cada um viver sozinho, tá ótimo. Ninguém Segura vai aí, doer. galera. Segura que daqui a pouco a gente tá beijando na boca de novo. Calma. Aí cada um passa sapinho pro outro. Mas. Exatamente. Se a gente segurar agora, mais pra frente, a gente pode viver tranquilo. Você vai ver seu crush ainda ganha umas doenças de brinde. Olha que coisa linda. Inclusive, antigamente, na época da varíola, tinha até pessoas de grande porte que davam roupas contaminadas, né, da varíola para índios, escravos e etc. Certo. Gente, muito obrigado. Esse episódio, a gente focou justamente nessas 3 doenças para introduzir o nosso podcast. Aqui você não vai ver só questões de biologia, você também vai ver questões de história, de português, de química, enfim, de diversas matérias. Exatas, por sinal, elas vão ficar principalmente no YouTube. Então, se você quer ganhar um certificado e ainda quer assistir aquela aula de matemática, ela vai estar no YouTube. A gente vai ofertar pelo nosso Instagram, tá? Você não vai precisar pagar nada, é totalmente gratuito, certo? Nós 3 somos estudantes de nível integrado e, particularmente, eu me sinto muito feliz de estar fazendo esse projeto. E vocês? Eu me sinto muito honrada, né, em estar podendo produzir conteúdo que vai ajudar outros alunos também, né? Certo, e importante, assim, a partir dos próximos episódios nós teremos convidados. O próximo episódio será Guerra do Contestado e Guerra de Canudos, aqui com o professor Ricardo Torres e a professora Natália Aden. Seguido diante de radiação pela professora Helenice Silva, certo? Então é importante você acompanhar os próximos episódios, porque vai ter uma diversidade de matérias, ok? Bem, vocês têm mais algum agradecimento a fazer? Agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Não esqueçam de nos seguir, né? Adoro falar isso, gente. Não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram e seguir a gente aqui também no Spotify e nas nossas outras plataformas. Então é muito importante isso. Ok, eu não sei a quem agradecer, porque a gente tá muito cansado, né? É a primeira vez que a gente grava esse episódio aqui. Então, agradeço a todos os professores que vão participar aqui. Agradeço a vocês que aceitaram o projeto e é isso. E agradecer principalmente a todos vocês que disponibilizaram o tempo para poder estar escutando, né? Porque, poxa, isso aqui vai dar mais ou menos meia hora, então, paciência. Obrigada, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.